Bom dia, senhores. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja conosco. Eu gostaria de iniciar esse momento com uma oração e convido cada um de vocês a curvar a sua cabeça. Vamos juntos em oração ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado por mais um dia do Senhor que nós temos a liberdade, apesar das restrições, de cultuar o Teu santo e maravilhoso nome. Obrigado pela nossa comunidade, obrigado pelas nossas famílias, pela nossa saúde. Pedimos, Senhor, que Tu nos ilumine em mais esse dia, para que nós possamos lembrar de Ti, guardá-lo para Ti e sermos edificados pelo Teu Santo Espírito, fortalecidos pela Tua Palavra, pela comunhão onde 2 ou 3 estiverem, para que possamos em mais uma semana dar bom testemunho da Tua graça e misericórdia sobre pecadores como nós somos. Te agradecemos por isso e pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nossas vidas, em nosso meio. Amém. Senhores, como todo mundo sabe, nós estamos num período de quarentena devido à pandemia causada pelo coronavírus. O decreto estadual número 515, ele proíbe todo tipo de reunião e a Igreja Reformada de Blumenau atendeu a esse chamado, mesmo porque considera que é importante para a questão da saúde pública e não considera uma proibição da liberdade religiosa, mas uma forma de se precaver de um colapso do sistema de saúde. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: nós disponibilizamos na internet, no Facebook e no Instagram, um material para termos cultos caseiros. O dia do Senhor é um dia que é obrigatório nós termos o nosso culto. Então hoje é um dever de cada um dos irmãos, de cada um dos senhores, de cultuar junto com a família, o pai de família, ser o líder e conduzir a sua esposa e os seus filhos, no caso se for só a esposa, conduzir os seus filhos, no caso de ser só um casal, o marido conduzir, e essa família, essa pequena célula do corpo de Cristo está unida, glorificando ao nome do Senhor. Nos demais dias, a gente agora fica meio sem desculpa, né? As pessoas geralmente dizem: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Você está em casa. Eu não me reúno com meus filhos para orar porque eu não tenho tempo. Vocês estão em casa. Eu gostaria até de fazer isso, aquilo, eu acho bem legal, mas veja só, você fala muito dos puritanos e aquilo era uma outra época. Nós estamos agora confinados em nossas casas, com tempo de sobra para meditarmos na palavra do Senhor, para orarmos, para reunirmos a nossa família, para termos novamente aquelas refeições em família que são algo muito importante. Sem me alongar, então, o que nós decidimos? Nós decidimos pelo culto caseiro e não pelo culto online. Até porque eu acredito que nós estamos numa prova de fogo. É um momento que nós temos, como eu falei, liberdade religiosa e temos internet, energia elétrica, tudo isso. Deus é gracioso conosco, mas nós poderíamos estar, ao invés de uma pandemia, numa pandemia de algum tipo de doença causado, sei lá, por inundação, alguma coisa assim que comprometesse a energia elétrica, que comprometesse as redes sociais, internet e tudo mais. Então, como é que nós faríamos uma transmissão online? E como é que nós estaríamos preparados para isso? O conselho, o presbitério da igreja tem há muito tempo falado e é muito desejoso de que as famílias sejam edificadas, sejam abençoadas por Deus pela prática do culto caseiro. Tanto que o nosso encontro de casais, que seria agora próximo, nós vamos ter que adiar, não seria o assunto algo relacionado diretamente com o relacionamento do casal, mas sim o relacionamento do casal com os filhos e com Deus, todos como filhos de Deus na adoração caseira. Então o momento é muito propício para isso. Não deixo no ar nenhum tipo de crítica para quem quiser fazer os cultos online. Eu não gosto muito dessa prática, mas todos têm a liberdade de fazer da melhor forma que compreenderem, que Deus possa abençoar cada um deles. Nós, no nosso presbitério, escolhemos
trazer uma mensagem de exortação e de edificação e convocar a igreja para estar, não só nos domingos, mas todos os dias, cultuando, glorificando ao Senhor. É interessante, porque quando você fala em pregação expositiva, sequencial, muita gente começa a questionar. E quem faz a defesa desse tipo de pregação diz que é o Senhor que escolhe a palavra. E o Senhor sempre escolhe certo, porque você vai continuando o texto bíblico. E nós temos continuadamente experimentado em nossa comunidade uma palavra que vem em sequência e que encaixa exatamente com o momento que nós estamos vivendo. No último domingo, eu queria ter exposto o final do capítulo 6 de Mateus, que seriam dos versos 31 a 34, e acabou não dando tempo. Ficou então do 31 ao 33, e 34 eu só dei alguns pontos muito superficiais e prometi continuar, que seria agora, né, no dia de hoje. Eu não vou fazer uma pregação expositiva aqui, vou só apontar algumas coisas do texto, e esse texto, assim que nós pudermos retornar às atividades normais, ele vai ser exposto novamente. Mas por que eu chamei a atenção disso? Porque o texto é exatamente esse. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ora, se não há um texto mais perfeito para esse momento, se há algum texto mais perfeito para esse momento, eu não conheço. Né? Esse eu acho que é o texto perfeito, tanto para hoje, quanto para nós, quando continuarmos, voltarmos ao culto público e termos então o prosseguimento das pregações expositivas. Por que esse texto é muito importante para nós hoje? Porque é um tempo que nós estamos com insegurança. É um tempo que muita gente tem se perdido, e eu já alertei várias vezes a respeito de noticiários. Você tem que cuidar com os noticiários, não importa o canal. Né? Procure 1, 2 jornalistas que são íntegros e siga eles nas redes sociais e se alimente dessas informações, porque a mídia ela está despejando um monte de coisa, está propagando um caos, né? E deixa as pessoas aflitas. Tanto que ontem já começaram a falar, o que nós vamos fazer em casa? Afaste o sofá, dance, leia um livro, blá blá blá. Né? Por quê? Porque até então eles estão criando uma angústia na população, e uma angústia essa que o Filho de Deus, que confia em Deus, que crê nas Escrituras Sagradas, não deve ter, não pode ter. Ele deve se diferenciar dos ímpios. Né? Então eu tenho dito sempre, olha, noticiário, male para a previsão do tempo, eles ainda erram. É interessante para você saber a ordenança de algumas notícias, mas só notar o que nós estamos vivendo, parece que nós não estamos em guerra contra um vírus, o coronavírus. Parece que estamos em guerra contra o governo, contra o presidente da República. E isso acaba se tornando muito chato, independente se você gosta ou não do nosso presidente, do nosso governo. Nós como cristãos temos a obrigação de orar por eles, né? De estar atento ao que eles estão fazendo de verdade, e não as picuinhas que a mídia acaba levantando a respeito disso. Né? Então, assim, primeiro ponto que nós podemos ver, né, nesse texto: senhores, basta ao dia o seu próprio mal. Eu comentei, né, que esse mal que Jesus diz que basta, ele está dizendo assim, é suficiente. Cada dia tem uma porção de mal que é suficiente para ocupar o seu dia inteiro. Isso é muito interessante, porque a impressão que me dá é assim, que Deus, em sua misericórdia, ele pegou, e conforme Jesus nos diz no Evangelho segundo João, que no mundo nós teríamos aflições, e essa é uma promessa bíblica, é uma promessa do Filho de Deus, do nosso Salvador, para cada um de nós, para cada um dos cristãos, para cada um dos bem-aventurados. Ele diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição, não tem outro jeito. Todo aquele que quiser seguir piedosamente a Cristo Jesus será perseguido, diz Paulo.
Mas como é que Deus age na sua infinita graça e misericórdia? Essa aflição que nós passaremos aqui, que serve tanto para nos santificar, quanto para nos edificar, nos fortalecer, nos preparar, né? Como diziam os puritanos, Jesus não vai levar ninguém para o céu que não tenha sido preparado e santificado na terra. Na sua graça e misericórdia, Deus parcelou. E Ele parcelou durante toda a nossa vida essas aflições. De uma forma que nós recebemos diariamente uma porção, uma parte dessas aflições. Mas, veja só, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e por isso é que nós não somos consumidos. Junto com a provação vem a graça para passarmos. Junto com a tentação vem a graça para vencermos. Junto com a dor vem a graça para suportarmos. Junto com as lágrimas vem a graça para enxugar os nossos olhos e fazer com que nós tenhamos boa visão, bons olhos, olhos de luz que estejam fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Mas o que o homem faz? Parece que o homem quer resolver logo. Não quero parcelado, vamos fazer à vista isso. E cada dia tem o seu problema, tem o seu mal. E o mal desse dia é o que nós temos que resolver. E temos que nos preocupar com esse dia. O dia de amanhã não adianta, mas nós queremos nos preocupar com amanhã. Então fica aquele desencontro de informações. Olha, essa crise vai demorar, são 7 dias de quarentena, não, vão ser 15 dias de quarentena, não, vão ser 30 dias de quarentena, não, o pico no colapso do sistema de saúde vai ser abril, maio, só junho, julho vai normalizar, talvez agosto, e a economia, e o trabalho, e as pessoas que acabaram já perdendo o trabalho, e as pessoas que estão com o trabalho em risco, e as pessoas que não sabem se vão receber ou não dos seus patrões, e os patrões que não sabem como pagar os seus funcionários. Como é que fica tudo isso? E o ano letivo das escolas, das universidades. E então nós entramos em aflição. Nós começamos a nos preocupar com essas coisas. Será que vai faltar alimento? Será que vai faltar isso? Vai faltar aquilo? Papel higiênico já está faltando, porque todo mundo levou álcool gel e papel higiênico demais para casa. Sei lá o porquê disso. A falta de amor do cristão se mostra já no mercado. Tem que encher o carrinho com tudo, cada um por si. Eu já falei isso na nossa igreja. Nós somos uma cidade que de vez em quando passa por um período conturbado de enchentes. E aí as pessoas vão para o mercado e compram tudo. Se meu vizinho puder comprar ou não, dane-se, é cada um por si. O mundo pode viver assim, mas o cristão não deveria viver assim. E chega a ser patético, vergonhoso, triste, quando a única coisa que separa um cristão de um ímpio é ter uma Bíblia debaixo do braço. É feio, é triste, é patético. E eu chamo arrependimento se nós vivemos dessa maneira. Notem que nós temos falado nas últimas semanas, né? Preocupação com o que comer, o que beber, com o que vestir. Né? Os ímpios se preocupam com essas coisas. Senhores, nós confiamos em Deus. Ah, mas você está falando isso porque, querido, eu não queria que nenhum dos senhores estivesse na situação financeira e na dependência financeira que eu estou vivendo. Mas pense comigo, Jesus ele chama a lógica. Olhem os pássaros, o Pai os alimenta. Eles não ajuntam, eles não trabalham para se alimentar. Eles executam aquilo que eles foram feitos para fazer na ordem da criação. Olhem os lírios do campo, olhem o verde. Eles crescem, eles não tecem, eles não fiam, eles não se preocupam com essas coisas, mas são melhor vestidos do que Salomão. E vós, filhos, não seriam melhor, muito mais cuidados pelo Pai? É isso que Jesus está dizendo. Ó, homens, filhos de pouca fé, de pequena fé. Deus vai nos amparar, Deus vai nos cuidar. Aquele que não trabalha, que não coma, mas você pode trabalhar? Não pode. Então nós dependemos de Deus, e Jesus nos chama a lógica. Pensa, se você ficar muito preocupado, vai adiantar alguma coisa?
Se você ficar muito preocupado e angustiado, vai adiantar alguma coisa? A cura vai chegar mais cedo? A pandemia vai se esgotar? A sua preocupação, a sua impaciência, a sua angústia vai fazer com que o seu emprego seja mantido? A sua ansiedade vai fazer com que as contas sejam pagas? De maneira alguma. A gente deveria até glorificar a Deus por essa pandemia, porque nos tira da zona de conforto um pouco e faz testar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Qual é o tipo de cristianismo que eu estou vivendo, que você está vivendo? É um cristianismo que está ali só para não atrapalhar o nosso meio de vida? É um cristianismo que nós acrescentamos à nossa vida como um tipo de adequação a uma tribo? Ou é aquilo que move a nossa vida e faz ser o que nós somos, e tudo o resto que nós fizermos será feito conforme essa designação: Filho de Deus, bem-aventurado, cristão, temente a Deus, submisso à lei de Deus, para a glória de Deus, feito como a Deus e não para os homens. Nós não devemos nos preocupar, não cabe isso a nós. Basta o dia o próprio mal, a inutilidade da preocupação. Jesus já chamou a nossa atenção. Qual de vós, que por mais ansioso que andar, poderá acrescentar um côvado à sua vida, uma hora, um dia, um minuto, um segundo à sua vida? Pessoas estão perdendo a vida por causa de um vírus, por causa de higiene básica como lavar as mãos. Nossa vida está nas mãos de Deus. E a nossa preocupação não acrescenta absolutamente nada à nossa vida. Senhores, ninguém vai morrer antes da hora que Deus determinou. E ninguém vai viver mais do que aquele tempo que Deus determinou. Claro que isso não é um chamado à irresponsabilidade, mas é um chamado à confiança. A confiança em Deus. É inútil nós nos preocuparmos. São os ímpios que se preocupam. Eles não conhecem o Pai Celestial. Então eles têm que ficar preocupados mesmo. Meu Deus, e meu trabalho, e meu ano letivo, e meu curso da faculdade, e a minha empresa, e os meus funcionários. Como é que vai ser? E vai acabar as coisas do mercado. E, meu Deus, como é que vai ser? O que vai ser da minha vida? Eles não têm segurança alguma. Para o cristão, viver é para a glória de Deus e morrer é lucro. Se nós morremos dessa doença, glória a Deus. Se Deus levar alguém da nossa família, eu espero que não leve, mas se levar alguém da nossa família por conta dessa enfermidade, louvado seja o nome do Senhor. Se eu for ceifado por essa enfermidade, que Deus seja glorificado pela minha vida. Mas a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Ele que cuida, Ele que preserva, Ele que dá o dia e a hora. Nós confiamos nele. Nós tivemos um testemunho na igreja de uma pessoa que ficou desempregada uma semana antes da quarentena. Qual é a chance de alguém conseguir um emprego nesse momento? Ele conseguiu, e glória a Deus pelas pessoas que o contrataram. Uma pessoa que se desesperaria porque tem filhos, 2 filhas pequenas, mas Deus abriu uma porta para ele. E ele está trabalhando num lugar com segurança do lugar e com segurança dele, porque ninguém vai a este lugar, mas tinha que ter alguém cuidando desse lugar. Ele está lá, sem risco de contágio, ganhando o seu pão. Nesse momento, Deus cuida. Nós tivemos um outro irmão na igreja que estava trabalhando sem equipamento nenhum. Sua esposa já tem certa idade, é grupo de risco, o atendimento dele era público. Ele foi falar com o chefe e recebeu 12 dias de férias. Será suficiente? Não sei, Deus é que sabe. Nós tínhamos uma irmã que foi internada justamente quando começou a quarentena. E por quê? Pneumonia e uma bactéria no pulmão. E ela vai logo para um hospital, para um epicentro, de onde estão as pessoas contaminadas.
E eles colocam ela no isolamento por um tempo. E hoje ela recebeu alta. Ela vai continuar o tratamento em casa, sem risco nenhum, junto com seu filho pequeno e seu marido. Deus tem cuidado de nós, senhores. Ele tem cuidado de nós de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Confiemos nele. O Pai sabe do que nós precisamos. Você acha que vai conseguir fazer conta do que você vai precisar em maio, abril, junho, julho? Querido, você não vai conseguir calcular, imaginar, antever ou saber nada disso. Mas o Pai sabe. O Pai sabe. Ele sabe das nossas necessidades antes de nós pedirmos, antes delas surgirem. E Ele cuida de nós. Nós confiamos nisso ou não? De que serve a nossa fé, de que serve o nosso cristianismo? Ah, pastor, mas eu não tenho fé suficiente. Peça! Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Mas não se entregue à ansiedade, à dúvida. Confie no Senhor. Lembra que nós falamos? O texto diz assim, Jesus diz, o vosso Pai sabe. Ele não diz o vosso Deus sabe, mas o vosso Pai, para aumentar a confiança. Basta o dia o seu próprio mal. Qual é o mal que nós temos hoje? Estamos em casa. Quais são as necessidades? Está todo mundo com saúde? Temos o medicamento? Temos o alimento? Ah, mas talvez amanhã... Temos o alimento hoje. Temos o medicamento. Temos a saúde. Temos a família. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudaste. Amanhã é um novo dia. Que nós não entremos em desespero como os ímpios. Nós somos filhos, e os filhos são abençoados, mesmo os filhos de pequena fé. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de mercados, nós não dependemos do sistema de saúde, nós não dependemos de absolutamente nada disso. Nós dependemos de Deus, aquele que tem os nossos fios de cabelo contado. Nós confiamos nisso ou não? Se nós não confiamos em Deus para colocar comida na nossa mesa, para colocar bebida em nossos copos, para nos vestir, para nos fazer ter um lugar para morar, como é que nós vamos confiar em Deus para a salvação? Que miséria seria essa? Não sejamos assim, irmãos. Basta ao dia o próprio mal. O amanhã trará. O amanhã cuidará de si mesmo, diz o Senhor. Amanhã vão ter novos problemas, mas vai ter a graça nos auxiliando, nos confortando, nos fortalecendo. Cremos nisso ou não? Nós temos que parar de brincar. Temos que parar de brincar. Irmãos, eu peço que os senhores orem. Nós temos tempo agora. Vamos orar. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Não fica vendo muito noticiário, muita perspectiva, muito blá blá blá. Desliga a TV. Desliga desses noticiários. Assista para estar por dentro, mas você não está fazendo uma pesquisa para fazer um trabalho de faculdade, um TCC. Saiba o que precisa saber, depois desliga e ore. As pessoas estavam batendo panela contra o presidente, depois batendo panela a favor do presidente, depois batendo panela e dando a salva de palmas para as pessoas que estão trabalhando, para as equipes. Quer fazer uma coisa muito mais útil. É legal a homenagem, é tocante. As pessoas se sentem honradas, mas você pode fazer algo muito mais importante para essas pessoas. Ore por elas. Peça a Deus que Deus guarde os seus familiares, que Deus as guarde. Todos os profissionais de saúde, os profissionais de segurança. Nós temos um irmão na igreja que trabalha com saúde. Ele está na vigilância epidemiológica. Ele está trabalhando sem recursos quase nenhum, para dizer a verdade. Ele mesmo ontem conversando comigo falou, estava falando com a chefe dele, disse, olha, só acreditando em Deus e confiando na oração dos meus irmãos, porque eu sei que tem irmãos orando por mim.
Mas Ele está lá. Quantos heróis nós temos nesse momento? Quer bater palma na janela? Bate, não tem problema nenhum. Não estou dizendo que isso é errado. Tem artistas cantando Imagine, mas você sabe que cantar Imagine e bater palma na janela não adiantará nada mais se ajoelhar diante de um Deus poderoso que sabe das nossas necessidades e orar pelas nossas necessidades, nossas, como igreja, como corpo de Cristo, como a Igreja Reformada de Blumenau, como a igreja da cidade de Blumenau, do estado de Santa Catarina, dessa nação e desse mundo. Ore pelos irmãos, não se assuste com o número de mortes. Ore. Peça a Deus, peça por misericórdia para as forças de segurança, para os homens e mulheres que estão trabalhando. A nossa irmã que saiu do hospital estava falando dos enfermeiros que cuidam das pessoas com risco ou com coronavírus, trabalham só com essas pessoas para não espalharem a epidemia. Imagina a angústia dos familiares dessas pessoas. Ore por elas. Tire os olhos do seu próprio umbigo. Não fique preocupado se vai ter Nescauzinho amanhã. Ore por essas pessoas que estão dando a vida por nós. Agradeça a Deus por elas, agradeça a Deus porque nós estamos saudáveis. Agradeça a Deus porque nós temos liberdade. Agradeça a Deus porque Ele está fazendo nós passarmos por isso com um propósito bom, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado com propósito, então testemunhe desse propósito. Ore. Pais, assuma a responsabilidade. Eu vou encerrar esse vídeo. É só uma palavra de exortação. Esse não é o culto de domingo. O culto de domingo vai ser agora nos lares. Nós vamos fazer juntos. Pais, vocês às vezes são muito ocupados, mas agora vocês não têm desculpa. Filhos, às vezes vocês são muito ocupados, mas agora não tem desculpa. Esposas, vocês são muito ocupadas, mas agora não tem desculpa. Todos nós temos tempo para ler a palavra de Deus. Todos nós temos tempo para orarmos juntos. Todos nós temos tempo para meditar na palavra de Deus. E que isso não seja apenas hoje, que é dia do Senhor e é nossa obrigação, mas que isso se torne um prazer diário, que fortaleça as nossas famílias, que faça-nos crescer na graça e na misericórdia de Deus, desenvolvendo a nossa salvação, provando a nós mesmos a nossa eleição, conduzindo as nossas crianças, que são nossa responsabilidade. Vamos fazer isso juntos. Não há desculpa, há tempo de sobra. Ao invés de ficar vendo TV que diz o que você pode fazer com o seu tempo, use o seu tempo com as coisas de Deus. Claro, leia também um livro com seu filho, leia bons livros. Assista, tem filmes tão legais para assistir, junto, em família. Há tempo para nós passarmos juntos. Há tempo para você olhar pela janela, pela sacada, pela varanda, junto com a família, e ver um pôr do sol, ver os pássaros cantando, coisa que a gente não tem tempo para ver muitas vezes, e glorificar a Deus, porque Ele faz aquelas pinturas magníficas para a sua glória, e nós não louvamos. Até os hippies que batem palma para o pôr do sol fazem mais do que nós às vezes. Que coisa horrível. Nós temos tempo. Vamos utilizar com sabedoria esse tempo. Certo, senhores? Se você tem interesse nos materiais de apoio, procure a Igreja Reformada de Blumenau no Instagram, no Facebook. Siga a gente e lá tem esse material disponível gratuito para você. Tá ok? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, seja gracioso conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti, confessamos a nossa debilidade, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas ansiedades pagãs, ímpias, confessamos as nossas desculpas, confessamos as nossas perdas de tempo, confessamos as nossas desculpas. Nós sabemos, Senhor, que temos sido relapsos com as Tuas coisas e pedimos perdão. Pedimos perdão porque temos andado ansiosos pelo dia de amanhã, qual nós não podemos fazer nada. Dá-nos, Senhor, confiança. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver a graça e a misericórdia que Tu tens diariamente dispensado a cada um de nós. Que nós busquemos primeiro o Teu reino,
a Tua vontade, a Tua justiça, e depois o nosso pão, e que confiemos que o nosso pão será dado por Ti. Senhor, que nós possamos entender que as nossas vidas, cada minuto delas, está nas Tuas mãos, e tenhamos assim confiança, tenhamos assim contentamento, tenhamos assim um espírito de gratidão que glorifica o Teu nome em toda e qualquer situação. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.